Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 23. Texto muito conhecido, principalmente se tratando de ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Coisa boa. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 24 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E você diz amém. Poder sentar. Queridos, eu estava meditando nas Escrituras, e como hoje é um culto que é um culto singular para nós, não se trata de um culto como qualquer outro culto, se trata do memorial, de um culto onde nós nos voltamos para o sacrifício feito por Jesus. E eu estava pedindo a Deus que me desse uma palavra para esta noite, e o Senhor me conduziu, me fez entender algumas coisas que eu quero verbalizar para os irmãos nessa noite. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele escreve a uma igreja que estava na cidade de Corinto. Quem me ouve, diga amém. E estabelecer uma igreja na cidade de Corinto era um desafio muito grande, porque era uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha 2 portos, e a movimentação de gente de vários lugares em Corinto era muito grande. Pessoas de vários lugares passavam por Corinto. Corinto não era conhecida apenas por essa movimentação de estrangeiros e de pessoas que sempre estavam ali em Corinto, mas Corinto também era conhecida pela idolatria e pela imoralidade sexual. Existia um templo que havia cerca de 1000 prostitutas religiosas que realizavam cultos à deusa grega do amor, Afrodite. Corinto era uma cidade que a imoralidade e a idolatria imperava de forma veemente. E Paulo decide, em uma das suas viagens missionárias, estabelecer uma igreja dentro de uma cidade terrível, quando se falava de moralidade. Só que ao mesmo tempo é uma estratégia grandiosa de Paulo, ou melhor dizendo, do Espírito Santo através de Paulo, porque levando o evangelho para a cidade de Corinto, vários lugares estavam também recebendo a pregação do evangelho, já que Corinto era muito visitada por várias pessoas de vários lugares. E Paulo, quando ele escreve esta carta para esta igreja, que estava no meio desse contexto, quem me ouve, diga amém.
Paulo vai receber notícias de como essa igreja estava vivendo. E eu confesso aos irmãos, já preguei várias vezes sobre Corinto, mas os irmãos aqui que gostam de estudar a Bíblia, que leem a Bíblia, todas as vezes que nós passamos pela carta aos Coríntios, nós conseguimos enxergar o quanto as pessoas perdem o temor a Deus. O quanto o ser humano consegue perder o temor e o tremor. Nós falamos daqueles que não acreditam e não valorizam a palavra de Deus lá fora. Mas quando nós passamos pela igreja de Corinto, nós vamos ver uma igreja que tinha a manifestação dos dons, mas que a vida diária dos crentes de Corinto era uma nojeira. Eles tinham os dons espirituais. Era uma igreja que tinha a manifestação dos dons, mas tinha muito mais a manifestação dos desejos da carne e de procedimentos mundanos. Isto deixa claro neste início de introdução, de que dons espirituais não é garantia de salvação ou de santidade. Não é porque eu falo em línguas, ou prego, ou canto, ou manifesto qualquer outro dom, que significa que eu sou espiritual. O que garante que a minha vida é uma vida espiritual são as minhas atitudes, e não o que eu reproduzo na igreja. E Paulo escreve de forma veemente para tentar corrigir, para tentar doutrinar esses crentes. E quando chega no capítulo 11, Paulo vai tratar de dois assuntos, mas o que é interessante para nós aqui é a ceia. E quando eu estava lendo, a partir do versículo 17, até o versículo de número 34, nós vamos encontrar duas ceias aqui. E lendo, o Senhor me deu este tema: as duas ceias. Repita comigo: as duas ceias. A primeira ceia, e quando nós falamos aqui, o pastor falou aqui há pouco tempo, o que é uma santa ceia? Vai mais além do que um agrupamento de pessoas para jantar ou comer. Para nós, e dentro do contexto bíblico, a ceia aponta para o sacrifício perfeito de Jesus. Nós vivemos um período em que, se você fizer um congresso e trazer cantores e pregadores famosos, as pessoas se animam e dizem assim: sábado vai ter um congresso, eu vou correr do trabalho para chegar cedo para ir para vai estar o cantor Sapato de Fogo, vai estar Cancão de não sei o que, eu preciso correr para chegar a tempo e não perder o congresso. Vai haver uma grande festa e eu preciso ir. Mas quando se trata da ceia, nós somos assim. Meu Deus, hoje é ceia, é um memorial, Jesus morreu por mim. Hoje é ceia, hoje é festa, hoje eu não fico de boca fechada, hoje eu não fico com a cara de delegado, é ceia, Jesus morreu por mim. Será que é a mesma expectativa que nós temos de ir para uma festa, de ir para um congresso, é a mesma expectativa de vir para a ceia? Será que quando você pega o vinho ou o suco, ou quando você pega o pão, é a mesma emoção que você tem? Ou será que já perdemos? Ou será que já não temos mais a valorização deste culto aqui?
Nós estamos falando do maior sacrifício do mundo. Nós estamos falando de um sacrifício que não salvou alguns, como diz os reformados, mas veio para salvar a todos aqueles que creem. Não há mais possibilidade ou necessidade de se fazer nada. Este sacrifício é perfeito. Só que o texto vai deixar claro, a partir do versículo 17, que eles se reuniam, digam, eles se reuniam. Que coisa fofa. Eles se reuniam. Que maravilha. Eles se reuniam. Só que Paulo vai deixar explícito aqui no texto que eles se reuniam, mas não se reuniam para algo espiritual e maravilhoso. Paulo vai dizer, eles se reúnem para o mal. Em outras traduções, Paulo vai usar o texto, nós vamos encontrar, eles se reúnem para pior. Essa expressão no grego, pior, é usada para falar de imoral. Paulo está dizendo, eles vão para a ceia, eles se reúnem na ceia, eles marcam o horário, eles vão, mas não é para o bem, não é para a espiritualidade, eles vão, mas não é para o bem, é para o mal. Então a primeira ceia que aparece aqui no texto é uma suposta santa ceia. O que nós olhamos no texto é que esse povo ia, mas esse povo que vai é um povo que quando ia, os ricão, os que tinham mais condições, comiam de forma desenfreada, bebiam e com fartura, e os mais pobres voltavam para casa com fome. Esses que se reuniam eram homens e mulheres que se reuniam, mas que havia atritos entre eles, dissensões e confusões, imoralidades, mas eles estavam na ceia. Vocês estão entendendo que não importa se você veio ou não? Não basta apenas ir. O problema é quando você comer o pão, o céu olhar para você e dizer, este sim está celebrando. É uma ceia de pessoas que não consideravam as outras. E no versículo 18 ele vai deixar claro, há no meio de vós dissensões, cisma, rompimento. Olhe para mim, eles tinham capacidade de ceiar em nome de Jesus e odiar o seu irmão. Tomar o pão, comer o pão, tomar o vinho, tendo discórdia com seus irmãos. Agora olhe para nós, isso é um pouco diferente de nós. Existem pessoas que têm a capacidade de comer o pão como vai comer hoje, mas a sua vida não é aprovada por Deus. Mas vai comer porque as pessoas vão olhar para você. Se não comer, e vai dizer assim, está bem em pecado. Você só vai cumprir a religiosidade. Consegue invejar o irmão, odiá-lo. Eu não vou com a cara dela. Eu não aceito essa mulher. O jeito que ela olha, o jeito que ela pintou o cabelo, o jeito que ele anda, o jeito que ele fala. Mas vai ter a coragem de pegar no pão. Eles não tinham temor nem tremor, eles comiam sendo imorais. Pessoas que andam em fornicação e ainda tem coragem de dizer, eis aqui o pão, e mastiga. O adultério permeia a sua vida, mas para marcar religiosidade, ele vai comer. A lascívia toma conta das suas vestes, mas ele vai comer, ela vai comer.
Só que eu tenho um detalhe para dizer para você. A partir do versículo 29 e 30, Paulo vai falar das consequências de comer este pão e tomar este suco desse jeito. E quando eu fui estudar aqui, eu fiquei pensando, será que ele está falando de fato de morte física? Será que é de fato uma morte física? Não, isso aqui pode ser espiritual, não tem nada de espiritual aqui. Quando Paulo vai falar que quem come indignamente, come para sua própria condenação, quando você vai fazer uma exegese bíblica, você percebe que Paulo está dizendo, por causa disso, Deus mata muitos de vocês. Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus mata. E não vai preso. E quando Deus decide matar no meio do seu povo, isto é bíblico. Tanto no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento, nós vamos ver Deus matando. O povo perdeu o rumo. E o que foi que Deus fez com o povo no deserto? Abriu a terra e o que aconteceu com o povo? E quando o povo se afastou, Deus não disse para Moisés, Moisés, este meu povo, não. Deus disse, esse teu povo, Moisés, que meu mesmo não. Paulo está dizendo para eles, vocês continuam ceando, intrigados uns com os outros, com imoralidades, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Um dia, Jesus te pega na Você continua ceando sem temor e sem tremor, para esconder uma vida de pecado. Mas Paulo deixa claro, quem come de forma indigna, Jeová vai dando corda, vai dando corda. E eu vou dizendo uma coisa a você, você sabe por que Deus dá corda? Deus dá corda não é porque Ele é masoquista. Deus dá corda para ver se você se arrepende, para ver se você cai em si como o filho pródigo caiu em si. E Deus falou comigo hoje à tarde, e eu trouxe uma palavra do céu, agradando ou não agradando, o meu compromisso não é agradar você. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Deus me trouxe aqui para falar para muitos, eu estou dando corda, mas vai chegar uma hora que eu vou puxar. Lucas capítulo 11, capítulo 13, versículo do 1 a 5. Atos capítulo 5, versículo do 1 a 11. Você vai ver Deus matando. Olhe para quem está do seu lado mais uma vez e diga assim, Deus mata. Deus mata. A morte aqui não está falando de uma morte espiritual. Oh, como Jesus está falando aqui. Meu Deus. Como pode uma pessoa, eu estava meditando nisso aqui, como pode uma pessoa olhar para outra e dizer assim, eu não gosto de Wanderson, o jeito desse menino me incomoda, eu não gosto de Janete, eu não gosto do pastor, o pastor tem um jeito, eu não gosto, mas na hora da ceia você pega o pão como se o céu estivesse aprovando as suas atitudes. O céu não está aprovando as suas atitudes, e uma hora ele vai puxar a corda. Lá vem ela por aqui, vamos por aqui que eu não quero passar por ele. Paz do Senhor, bênção. Mas tem coragem de pegar no pão. Esse silêncio é maravilhoso. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Em Marcos capítulo 11, versículo 25 diz assim, escute bem. E quando estiverdes orando, perdoem, se tiverem algo contra alguém,
Pai de vocês que está nos céus perdoe as suas ofensas. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai não perdoa vocês que está nos céus. Não perdoará as suas ofensas. Se você tem alguma intriga, se você tem alguma dissensão com alguém, eu sinto muito. Se você falou em língua estranha até agora, não foi o céu. Se você se arrepiou, foi dengue. Se você sente qualquer outra coisa, não foi a presença de Deus. Porque quem não perdoa, não tem a presença do Eterno. Quem não perdoa, não tem a presença do Eterno. Quem não gosta do outro irmão, não tem a presença do Eterno. Você pode sapatear, fazer o que você quiser, mas se você não perdoa, o céu não é o teu lugar, e você vai para o inferno de paletó e gravata, falando em línguas e pulando. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: me ame. Faça assim para ele, ó. Olha, me ajuda lá, pastor. Vou encerrar agora. Ah, já falou? Glória, é do céu. Eu vou encerrar aqui mais cedo. Tem a ceia, mas olha aqui para mim. Fique de pé. Eu vou encerrar mais cedo, justamente que eu quero fazer Escute. Escute, calma, olha aqui. Não precisa se movimentar agora não. Eu terminei mais cedo já para vocês não ter que sair. Calma, vai ter a ceia. Não corre não, fica aqui. Fica aqui, corre não. Escuta. Eu terminei mais cedo já para você entender. Fique de frente para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ele assim, ó. Jesus disse: se quiserem ver que sois meus discípulos, ame uns aos outros. Enquanto ele vai cantar um trecho de um hino, você vai procurar 5 pessoas para dar um abraço. Você vai procurar 5 pessoas e outra. Se tem alguém aqui que você não fala há muito tempo, se tem alguém aqui que você tem intriga, se tem alguém aqui que te machucou, te feriu, não interessa. Você vai até ela, você vai até ele e vai dizer assim: hoje o diabo cai por terra e a gente vai cear em paz para a glória do nome de Jesus. Procure 5 pessoas para dar um abraço. Dê um abraço demorado, de 1 minutinho. Isso. Satanás está perdendo hoje. O diabo odeia a comunhão. O diabo odeia a união. Onda sobre mim, sobre mim cai. Jesus está curando enfermidades por causa da comunhão que está sendo restabelecida. Cante, cante, cante.